Voltamos. O pessoal entrar para a gente continuar aí. Só um minutinho para o pessoal terminar de entrar na sala aqui para a gente continuar. Bom, vamos lá. Então é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Se a galera entra aqui. Bom, então é o seguinte, meus queridos. Continuando, nós vimos trabalho numa transformação gasosa, tá? Trabalho é uma forma de energia, tá bom? Então, o que a gente está falando é de processo termodinâmico, transferência de energia de um sistema para uma vizinhança. Então, a primeira forma de transferência de energia nós vimos através do trabalho, tá? Então, o trabalho, ele pode ser realizado pelo gás, desculpe, ou sobre o gás. Uma outra forma que a gente vai analisar é a energia interna, tá? O que é energia interna? Energia interna corresponde a todas as formas de energia que você tem internamente no sistema. Ou seja, o gás, ele tem suas moléculas, ela apresenta energia. Se ela está movimentando, ela tem velocidade, tem energia cinética, é chamada energia cinética média das moléculas. Se ela em algum momento está parada, em repouso, ela tem energia potencial gravitacional. Então, se você transfere energia calorífica, energia térmica, se você transfere qualquer forma de energia para as moléculas do gás, inevitavelmente essas moléculas vão absorver essa energia e essa energia passa a ser a energia interna do gás. O que vai acontecer? Do ponto de vista físico, você já deve ter estudado isso aqui em química, tá? Não precisa se preocupar com essa equação, que é proveniente daquela equação fundamental que eu falei para vocês, PV igual a nRT, mas você não vai se preocupar com esse cálculo, a gente não vai usar cálculo de energia interna em física, a gente vai calcular através da fórmula da termodinâmica. Então, essa equação aqui, vocês vão usar em química, em física a gente não vai utilizar essa equação aqui. Que eu já falei para vocês que o nosso estudo
é macroscópico. Aqui tem número de mols, tem a constante universal dos gases ideais, é tudo estudo microscópico que vocês veem em química, tá bom? Bom, mas a energia interna, ela vai, no final das contas, do ponto de vista químico, físico, ela vai virar temperatura, tá? Por quê? Se o gás ele tem uma energia potencial, você fornece energia calorífica, essa molécula que está aqui praticamente em repouso, ela começa a se agitar mais. Então, ela transforma essa energia calorífica que recebeu em energia cinética. E essa energia cinética vira agitação das moléculas e temperatura. Então, toda forma de energia que você fornece a um gás, mais cedo ou mais tarde, do ponto de vista físico, vai virar temperatura. Então, para nós em física, a gente vai considerar que a energia interna do gás é basicamente temperatura. Então, nossa análise é trabalho, energia interna e calor. São responsáveis pelas transformações macroscópicas. O trabalho, nós vimos, pressão versus variação de volume, energia interna, que no nosso caso vai ser variação de temperatura. Então, toda vez que eu falar energia interna, vocês, do ponto de vista físico, vão considerar temperatura do gás. A energia interna, ela é representada simbolicamente por ΔU. Trabalho é W, ΔU, variação da energia interna, e Q, calor. A energia interna ΔU, ela pode aumentar ou diminuir. Existem duas maneiras de você aumentar a energia interna de um gás. Aumentar a energia interna é aumentar a temperatura, já que eu disse para vocês que energia interna, do ponto de vista físico, corresponde à temperatura. Então, se eu aumento a energia interna, eu estou aumentando a temperatura do gás. Se eu diminuo a energia interna, significa que eu vou diminuir a temperatura do gás. Tá certo? Bom, para aumentar a temperatura do gás, existem duas possibilidades, duas maneiras, tá? De você aumentar a temperatura de um gás, um sistema, aumentar a sua energia interna. Primeiro, você realiza um trabalho sobre o gás. Quando você realiza o trabalho sobre o gás, naquela situação que eu expliquei, que você comprime o êmbolo. Quando você comprime o gás, você reduz o espaço das moléculas. Inevitavelmente, essas moléculas vão se chocar mais contra as paredes do recipiente e contra outras moléculas que estão aqui compondo o gás. Então, esse aumento no número de choques aumenta a vibração, a agitação das moléculas, que é a minha temperatura. Consequentemente, aumenta a energia interna do gás. E a outra forma de você, retirar a energia, diminuir a energia, aumentar, a energia do gás, é você fornecer calor. Então, calor é ΔQ. Quando você fornece, através de uma chama, através de um aquecimento, de uma fonte de aquecimento, calor para as moléculas do gás, a sua energia interna vai aumentar. Sua temperatura, consequentemente, também, porque essa energia calorífica vai virar energia cinética e vai virar agitação molecular. Então, entenderam o raciocínio, gente? Me dê um retorno aí, dúvidas? Todo mundo está entendendo? Por favor, professor. Oi? Repete essa última parte, por favor. A do calor? Trabalho, você entendeu direitinho? Posso repetir tudo, se Sim. quiser. Pode falar. O calor é energia. Então, você vai fornecer através do calor, aqui essa chamazinha da vela, ela está fornecendo energia calorífica para o gás. Para o recipiente, primeiro as paredes do recipiente, e depois transfere para o gás. O que vai acontecer? Quando essas moléculas recebem essa energia é absorvida pelas moléculas e ela é transformada
em energia cinética. Então, o gás recebe, as moléculas estão assim, por exemplo, agitando pouco. Aí você fornece energia através do calor. Ela vai agitar mais, porque ela ganhou energia, ela vai ficar mais vibrante, mais atuante a vibração, porque ela vai ter mais energia para poder vibrar. Então, ela vibra mais. Nesse movimento, ela inevitavelmente vai chocar contra as moléculas e contra as paredes do recipiente, aumentando ainda mais o nível de agitação. E o nível de agitação é a nossa temperatura. Então, quando eu forneço calor para as moléculas, aumenta a energia cinética delas, elas se movimentam mais, se agitam mais, e a agitação das moléculas é a minha temperatura. Então, a temperatura vai subir, e temperatura eu disse que é um aumento da energia interna. Então, se a temperatura subiu, é porque a energia interna também subiu. Tá? Desculpe. Outra forma que eu disse anteriormente é você realizar o trabalho sobre o gás. Você diminui o espaço, e aí não é pelo fornecimento de calor, mas as moléculas também vão ter maior agitação, porque elas vão inevitavelmente se chocarem umas contra as outras e transferir energia de uma molécula para outra, aumentando o nível de agitação molecular. Aumenta a temperatura, ΔU também aumenta. Então, são as duas formas de você provocar o aumento da energia interna e, consequentemente, da temperatura do gás, num processo termodinâmico. Beleza? Bom. E as maneiras de diminuir a temperatura, a energia interna de um gás? Existem duas maneiras também, que obviamente serão o oposto do que a gente viu anteriormente. Então, se o gás realiza trabalho, o gás expandiu. Imagine que ele está aqui quente, e aí ele vai empurrar o êmbolo para cima. Quando ele empurra o êmbolo para cima, ele perde energia. Ele não realiza um trabalho, força vezes deslocamento. Para realizar um trabalho, trabalho é energia, gasto de energia. Ele precisa gastar energia. Da onde, desculpe, da onde o gás vai tirar essa energia? Das suas próprias moléculas. Então, ninguém puxou o êmbolo para cima, foi o gás que empurrou. Então, o gás realizou o trabalho, é uma expansão, trabalho positivo realizado pelo gás. Quando o gás expandiu e ele realizou o trabalho, o que está acontecendo? Ele está perdendo energia, porque ele está usando a energia que ele tem na sua temperatura para realizar o trabalho. E aí, sua temperatura vai diminuir, as moléculas vão perder energia, vão agitar menos, sua temperatura cai. Consequentemente, sua energia interna também caiu, porque é basicamente a temperatura. Tá certo? Uma outra forma da energia interna diminuir, da temperatura do gás diminuir, é se o gás cede calor. Então, se você tem um recipiente que anteriormente era fechado, o calor estava contido aqui no gás. Se de repente você abre a tampa do recipiente, esse calor que está nas moléculas, ele vai ser transferido para o meio ambiente, vai ser cedido para o meio ambiente. Se o gás perde calor, sua temperatura, consequentemente, vai diminuir. O nível de agitação molecular diminui, porque ele perde energia para o meio ambiente. E aí, sua temperatura diminuindo, significa que sua energia interna também diminuiu. Então, são as duas formas de você conseguir alterar, variar a energia interna de um gás. Ou através do trabalho, ou através do calor. Então, observe que são três características: trabalho, energia interna e calor. Todas estão relacionadas com troca de energia, certo? Quando eu realizo o trabalho no gás, se o trabalho for realizado pelo gás, ele está usando a sua energia para realizar o trabalho. Se eu vou comprimir o gás, eu estou realizando um trabalho sobre o gás. Então, eu estou transferindo energia para o gás. Tá? O calor, se o gás recebe calor do meio ambiente, ele está recebendo do meio externo, sua quantidade de calor vai aumentar. Se ele perde calor para o meio externo,
sua quantidade de energia vai diminuir, o calor diminui, porque ele está cedendo o calor. E a energia interna, a mesma coisa. Quando a temperatura do gás sobe, é porque sua energia interna aumentou. Se a temperatura do gás diminui, é porque sua energia interna diminuiu. Então, são as 3 características que a gente analisa na transformação termodinâmica. Aqui, ó, temperatura, que é ΔU, energia interna, calor e trabalho. Então, são as 3 características analisadas num processo termodinâmico. Trabalho, ΔU e calor. Beleza? Desculpa que eu estou me recuperando ainda de uma infecção na garganta, tá? Tranquilo, pessoal? Todo mundo conseguiu compreender? Sim, pode falar. Pode fazer pergunta à O senhor vontade. pode repetir a parte do calor que é perdido pelo calor, no caso? Posso. Olha só. Quando você... Imagina aqui, ó. Você tem um recipiente fechado, o gás está aqui dentro, você colocou uma velinha aqui embaixo. Essa vela vai transferir calor para o gás. Esse gás ele vai aquecer. Porque não tem para onde esse calor sair. Ó. Ele está preso no recipiente, vai ficar contido aqui no gás. Se eu continuar fornecendo calor, se eu deixar a chama da vela aqui, esse gás vai aumentar a temperatura indefinidamente. Tá? Até que chega um ponto que as moléculas têm tanta energia que vai estourar o recipiente. É o que acontece, por exemplo, aproveitando aqui, é o que acontece quando um botijão de gás explode numa cozinha que pegou fogo, tá? Ah, professor, por que o botijão de gás explode? Porque o gás é inflamável? Não. O botijão de gás explode porque ele é hermeticamente fechado. E vai ocorrer isso aqui. Quando você tem o registro, desculpe, quando aquela mangueirinha que é de plástico derrete no incêndio, o registro automaticamente trava, porque ele tem uma trava de segurança para não vazar o gás. Quando esse registro trava, o gás fica preso dentro do botijão. Só que a cozinha está pegando fogo, está transferindo calor para o gás. E aí o que vai acontecer? Esse gás ele vai aumentar o nível de agitação, aumentar o nível de agitação das moléculas, até que chega um ponto que essas moléculas têm tanta energia que ela vai pressionar tanto as paredes do botijão de gás e esse botijão ele vai explodir, tá? Então ele não explode porque o gás é inflamável. Se a válvula não travasse, o gás ia sair todo do botijão, obviamente iria aumentar o poder da queima, porque o gás é inflamável realmente, e aí você ia aumentar a quantidade de chama, mas não ocorreria explosão. A explosão ocorre porque a válvula trava e o botijão fica fechado. Então, todo o calor vai provocar um aumento na energia interna, na temperatura e, consequentemente, na pressão que o gás está fazendo nas paredes do botijão. Por isso que ele vai explodir. Tá certo? É uma transformação isovolumétrica. Vou falar lá na frente para vocês o processo termodinâmico, aplicação da transformação isovolumétrica. Mas voltando à pergunta da colega, então, de maneira oposta, se o gás foi aquecido, ele está quente, e você abre o recipiente, o que vai acontecer? A energia dessas moléculas ela vai ser cedida para o ar que envolve o sistema. Então, você perde calor, o gás perde calor para o ar. Né? É o que acontece, por exemplo, se você coloca um feijão para cozinhar, depois que o feijão está cozido, você destampa a panela de pressão e larga ela lá o dia todo em cima do fogão. No final do dia, o feijão vai estar frio, porque todo o calor que foi transferido através da chama para cozinhar esse feijão dentro da panela de pressão, na hora que você abriu a panela e deixou destampada, ele vai ser perdido para o meio ambiente, para o ar que envolve. E aí, se ele perde calor, sua temperatura baixa, sua energia interna vai diminuir. Beleza? Conseguiu entender aí? Tá tranquilo? Beleza, professor. Obrigada. Joia. Então, nós temos as 3 características.
tá? Quando a gente analisa pressão, volume e temperatura, a análise dessas grandezas macroscópicas vem através dessas três grandezas. Trabalho, que é pressão vezes variação de volume. Calor, que é a quantidade de energia transferida entre as moléculas do sistema e da vizinhança. E energia interna, que é basicamente a nossa temperatura, energia cinética média das moléculas, energia potencial e calorífica e térmica das moléculas. Tá bom? Bom, e aí a gente parte para a primeira lei da termodinâmica, que é uma lei baseada no princípio da conservação da energia. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela nos diz que toda energia que é transferida para um sistema, ela ficará contida nesse sistema, tá? Quer seja ela através de trabalho, através de calor ou através de temperatura, tá? Então, por exemplo, imagine aqui, deixa eu ver aqui, uma figura, eu posso mostrar isso aqui para vocês. Aqui, vamos pegar aqui. Imagine que eu tenha o gás aqui e eu vou comprimir o gás, tá? Para comprimir o gás, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que fazer um trabalho sobre o êmbolo. Eu tenho que empurrar o êmbolo para baixo. Quando eu empurro o êmbolo para baixo, eu estou realizando um trabalho sobre o gás. Um trabalho negativo. Eu estou empurrando o êmbolo, comprimindo o gás. Eu estou realizando um trabalho sobre o gás, trabalho negativo, tá? Imagine que eu vou comprimir o gás e vou realizar um trabalho de 100 joules, tá? Se eu realizo um trabalho de 100 joules, a primeira lei da termodinâmica diz que, pelo princípio da conservação da energia, esse 100 joules vai ficar contido no próprio gás. Se eu realizei um trabalho, esse 100 joules, ele vai virar o quê? Ele vai virar temperatura e vai virar calor. Energia interna e calor, certo? Então, se eu realizei um trabalho de 100 joules, imagine que a temperatura do gás, a energia interna subiu 50 joules. Os outros 50 joules vai virar calor no sistema, certo? Vou dar outro exemplo aqui. Imagine agora que o gás ele esteja se expandindo, como aqui nessa primeira situação. Eu forneci calor para o gás através da chama do fogão. Imagine que eu forneça agora 100 joules de calor. Pela primeira lei da termodinâmica, esses 100 joules ele tem que ficar contido aqui no gás, tá? Então, imagine que para empurrar o êmbolo daqui para cá, o gás realizou um trabalho de 30 joules. Se eu forneci 100 joules de calor pela chama e ele realizou um trabalho de 30 joules para empurrar o êmbolo para cima, os outros 70 joules têm que ficar contido no próprio gás. E esses outros 70 joules vão virar o quê? Vão virar energia interna, vai provocar o quê? Um aumento na temperatura do gás. Por quê? Pela primeira lei da termodinâmica, toda a energia que é transferida para um sistema, ela vai permanecer no próprio sistema, através do princípio da conservação da energia. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu forneço calor para um sistema, esse sistema pega parte desse calor, realiza o trabalho. O que ele não consegue realizar de trabalho vai virar o quê? Energia interna das moléculas, que depois vai virar temperatura. Certo? Então, trabalho é igual a Q mais ΔU. Se eu inverter a fórmula,
eu tenho a relação matemática da primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual a Q menos trabalho. Ou seja, a variação de energia interna de um gás, ela corresponde à diferença entre a quantidade de calor trocada pelo gás e a vizinhança com o trabalho que está sendo realizado pelo gás ou sobre o gás. Estão conseguindo entender isso aqui? Sim ou não, primeiro ano, segundo ano? Dúvidas? Vamos lá, pode perguntar. Então, a primeira lei, ela diz que trabalho é igual a Q mais ΔU. Ou ΔU é igual a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. Vamos observar isso aqui, ó. Você tem o gás expandindo. Forneci uma chama, o gás expandiu. Nesse processo, o trabalho é positivo, tá? Porque o gás está expandindo, né? A energia mecânica sai do sistema, porque ele empurra o êmbolo para cima. Se fosse o contrário, se eu comprimisse o gás, como no exemplo que eu dei, se a setinha estivesse para cá, o gás estivesse sendo comprimido, eu estaria realizando um trabalho sobre o gás. Então, eu estaria transferindo energia para o gás. A energia estaria entrando no sistema, certo? Então, por isso a importância do sinal. Trabalho positivo e negativo. Pelo gás é positivo, sobre o gás é negativo. Você tem que colocar o sinal. Calor. Se o calor entra no sistema, como está sendo aqui, ele é positivo. Se o calor sai do sistema, ele é negativo. Ou seja, se o gás cede calor para o meio ambiente, como naquela foto que eu mostrei aqui, ΔQ é negativo, tá? Quando ele recebe calor de uma fonte, ΔQ é positivo, tem que colocar o sinal. E a variação da energia interna também é positiva ou negativa. Se o gás aumenta a energia interna, aumenta a temperatura, ΔU é positivo. Se ele diminui a temperatura, ΔU fica negativo. Então, você tem que se atentar ao sinal para jogar na fórmula aqui. Porque se ΔU é Q menos trabalho, e o trabalho foi negativo, vai ficar menos vezes menos, que dá mais. Então, ΔU é igual a ΔQ, menos vezes menos, que dá mais. Tá certo? Então, tomem cuidado com isso. Casos particulares, que são as transformações específicas que eu falei para vocês, que vocês já viram em química, e agora a gente vai ver aplicando a primeira lei da termodinâmica. Então, nós temos a primeira transformação, que é a transformação comum isobárica, que é aquela transformação na qual a pressão do gás permanece constante. Se a pressão do gás permanece constante, nós temos trabalho, porque trabalho é pressão vezes variação de volume, né? A gente calcula o trabalho pela fórmula, trabalho é pressão vezes variação de volume. E se é um processo termodinâmico, como a gente está estudando, a troca de calor entre o sistema e a vizinhança. Então, temos ΔQ e, consequentemente, isso vai gerar uma variação na temperatura, porque ela não é isotérmica, ela é isobárica. Então, a pressão permanece constante, a temperatura varia. Então, numa transformação isobárica, nós temos as três formas de energia do processo termodinâmico: trabalho, ΔQ e ΔU. Então, nós vamos utilizar a primeira lei do jeito que ela é descrita originalmente. ΔU é igual a Q menos trabalho. Eu costumo jogar ΔQ é igual a trabalho mais ΔU, que dá na mesma. Tá? Mas aí é questão de autor. Cada autor, ele utiliza a fórmula da forma que ele quer, né? Na disposição. Só está mudando a posição da fórmula. A maioria usa na forma original, que é essa aqui. ΔU é igual a ΔQ menos trabalho. Eu coloco trabalho é igual a ΔQ mais ΔU, que dá no mesmo. Então, na transformação isobárica, ΔU é igual a ΔQ menos trabalho. A fórmula original na transformação isobárica. Tá certo? Quando eu vou para a transformação isotérmica, o que é a transformação isotérmica?
é a transformação na qual a temperatura permanece constante. Isotérmica vem de isoterma, que é essa curva no gráfico aqui, pressão versus volume. Essa curva do gráfico ela é chamada de isoterma. Essa isoterma representa a transformação isotérmica, na qual a temperatura do gás permanece constante. E eu acabei de falar para vocês que temperatura, do ponto de vista físico, é a nossa energia interna. Se nós não temos variação de temperatura, consequentemente, nós não temos ΔU. A variação da energia interna não existe, porque não temos variação de temperatura. Então, se não tem variação de temperatura é isotérmica, ΔU é zero. Qual é a fórmula da primeira lei da termodinâmica? ΔU é igual a ΔQ menos trabalho. Se ΔU é zero, eu vou eliminar o ΔU. Eu tenho que Q é igual ao trabalho. Ou seja, todo o calor fornecido para a amostra ou retirado vai ser transformado em trabalho, ou utilizado como trabalho. Por exemplo, no exemplo que eu dei anterior, se eu forneci 100 joules de calor para uma amostra, e a amostra realizou 30 joules de trabalho, os outros 70, porque é 100 menos 30, sobra 70 joules, vai virar temperatura, energia interna do gás. Vai aumentar a energia do gás. Foi o que eu falei para vocês naquela figura. Forneci 100 joules de calor, o gás para empurrar o êmbolo para cima realizou um trabalho de 30 joules, 100 menos 30 dá 70, 70 joules vai virar energia interna, temperatura do gás, aumentando a temperatura do gás. Se a transformação for uma transformação isotérmica, se eu fornecer 100 joules de calor, todos os 100 joules que eu forneci vai ser utilizado para realizar trabalho. E aí, a temperatura não vai mudar, porque ΔU permanece zero. Então, forneci 100 joules de calor, o gás realizou um trabalho de 100 joules, a temperatura não muda. Daí, as perguntas de vestibulares. É possível fornecer calor para uma amostra gasosa e sua temperatura permanecer constante? Sim. Justifique. Basta que o gás realize trabalho com todo o calor que foi fornecido para ele. Então, tem um recipiente com gás aqui. Forneci 30 joules de calor para o gás. Se esse gás, para empurrar o êmbolo aqui para cima, gastou 30 joules, ele não usou nenhuma energia das suas moléculas. Suas moléculas continuam com a mesma energia interna, com a mesma temperatura, sua temperatura permanece constante, é uma transformação isotérmica. Estão conseguindo entender, gente? Estou sendo claro nisso aí? Dúvidas? Abra o microfone, Acho que por não, favor. professor. Está ficando claro, né? Beleza. Vejam bem, a coordenação vai passar para vocês, mas na aula que a gente vai ter presencial, para os alunos que forem, a partir de segunda-feira, presencialmente para as aulas, nós iremos trabalhar exemplos e questões desse conteúdo que eu estou explicando hoje para todo mundo. E quem estiver em casa vai assistir a aula online da mesma explicação, tá? Os mesmos exemplos e os exercícios que eu vou estar explicando em sala de aula lá presencialmente, vai ser explicado para quem está online também, ok? Então, vai ser a mesma coisa, ninguém vai ter prejuízo nenhum de conteúdo. Bom, e a transformação isovolumétrica? Aquela do botijão de gás que eu falei para vocês. É aquela transformação que ocorre sem que haja variação de volume. Ah, se não tem variação de volume, o recipiente não pode aumentar nem diminuir, isso significa que não tem trabalho. Por que não tem trabalho? Trabalho é pressão vezes variação de volume. Se eu não tenho variação de volume, como é que vai ficar essa fórmula aqui, ó? ΔV é zero. Zero vezes qualquer que seja a pressão, o trabalho é zero. Então, nós não temos trabalho.
na transformação o quê? Isovolumétrica. Se o trabalho é zero, ΔU, que é igual a Q menos trabalho, Q menos zero dá Q. ΔU é igual a Q. Ou seja, significa dizer que todo o calor fornecido para o recipiente, para o gás no recipiente, vai virar o quê? Energia interna do recipiente, vai virar temperatura. Então, é o que ocorre com o botijão de gás que eu falei com vocês, numa cozinha pegando fogo. Ao derreter a mangueira, a válvula fecha, o gás fica preso no botijão, não pode mudar o volume, porque ele é feito com material resistente, não expande, não diminui, não aumenta. E aí, conforme a temperatura vai aumentando, você está fornecendo mais calor através da chama do incêndio para o gás que está dentro do recipiente. Esse recipiente vai sofrendo um aumento de temperatura e essa agitação vai pressionando a parede do recipiente, até que chega um ponto que esse botijão, esse material que é feito botijão, não resiste a essa pressão e ele vai explodir. A mesma coisa acontece se você esquecer uma panela de pressão no fogão, ou se aquela válvula de cima da panela de pressão estiver entupida, não estiver limpa. A pressão vai aumentando lá dentro do alimento que está cozinhando, não tem para onde o gás sair, consequentemente, é uma transformação isovolumétrica. Vai chegar um momento que tem tanta energia, tanta pressão, que a panela vai explodir. Tá certo? Por isso que aquela válvula de segurança tem que estar sempre limpinha para que possa sair o ar e a pressão, para que ele evite a explosão da panela. Então, se o trabalho é zero, todo o calor fornecido vai virar energia interna, que é temperatura, e depois vai virar pressão no gás, no recipiente. Beleza? Entenderam isso aí? E uma transformação nova que vocês não viram em química, que é a transformação adiabática. O que é a transformação adiabática? É uma transformação que ocorre rapidamente, sem que haja tempo de fornecer uma troca de calor entre o sistema e a vizinhança. Certo? E aí, o que acontece? Se não tem troca de calor entre o sistema e a vizinhança, nós temos que ΔQ é zero. Então, por exemplo, se eu pego uma seringa de injeção, tiro a agulha, tampo a ponta, se eu aperto, você observa que o ar ele comprime. Se eu solto, ele empurra o êmbolo para cima e volta ao normal. Isso é uma compressão, uma distensão adiabática. O volume de ar é pequeno e a compressão e a distensão é muito rápida. Consequentemente, não há tempo de trocar calor entre o sistema e a vizinhança. Isso quer dizer que nós temos uma transformação adiabática, ΔQ é zero. Se ΔQ é zero, vamos cortar o ΔQ, trabalho é igual a menos ΔU, ou ΔU é igual a menos trabalho. Ou seja, quando eu comprimo o gás, eu estou realizando um trabalho sobre ele, o espaço diminui, a energia interna vai aumentar. Eu realizei trabalho negativo sobre o gás, fui eu que realizei trabalho negativo, a energia interna aumenta, a temperatura vai aumentar. Se o trabalho for positivo, realizado pelo gás, se o gás expandiu, ele empurra o êmbolo para cima, ganha mais espaço, suas moléculas agitam menos, sua energia interna diminui. Então, trabalho positivo, ΔU é negativo. Conseguiram entender aí? A aplicação dessa primeira lei da termodinâmica nas transformações existentes? Beleza? Então, na próxima aula, na aula de amanhã, eu vou passar exemplos online, todo mundo vai ver esses exemplos. E na aula da semana que vem, presencial e online, a gente vai passar atividades e comentar essas questões explicando para vocês. Beleza? Meus queridos, obrigado. Bom dia a todos. Bom restante de aula. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Tá bom? Tchau, Um professor. abraço Fica a com Deus. todos. Falou, professor. Bom dia. Tchau, Até semana que vem, presencialmente e amanhã online, tá? Tchau, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Bom dia a todos.